Olá, estudante! Agora nossos estudos continuam na sequência de processador e barramentos. Agora a gente vai estudar memórias, mais especificamente a memória RAM. E vamos para a nossa videoaula. Começamos com uma introdução, depois a gente define aí alguns tipos de memória, como acontece o acesso à memória. Vamos também apresentar uma hierarquia, que foi comentada nas videoaulas anteriores. Depois a gente vai falar sobre as tecnologias de memórias, algumas mais antigas, como as memórias regulares, FPM, EDO e a SDRAM, e as memórias atuais, né? DDR3, DDR4, e vamos passar por todo o histórico delas, desde a DDR e a DDR2. Para que é? Para que serve? O que é? Qual a importância da velocidade e da capacidade de armazenamento dessa memória? Como é que seria o ideal? Será que o ideal seria a gente ter uma velocidade extremamente rápida, com uma capacidade gigantesca? Será que isso seria o ideal? Parece que a princípio sim. E por que não é assim? Então a gente vai falar também da hierarquia. O que quer dizer hierarquia? Quer dizer que tem tipos diferentes de memória? Quer dizer que existem memórias que estão acima de outras? Em que sentido? Tá? Tudo isso a gente vai estudar nessas duas videoaulas desse material. Começamos então com os tipos mais primitivos, tipos iniciais de memória, que embora exista um grande número de tecnologias diferentes, existem dois tipos básicos. Então esses são chamados tipos básicos de memória, que é a RAM, que é a Random Access Memory, e a ROM, Read Only Memory. Então, memória de acesso aleatório e memória apenas de leitura. A memória de leitura e escrita, que foi o nome inicial dado para a RAM, também, né, uma característica inicial dada para esse tipo de memória. É possível, então, você gravar e ler dados dessa memória. Vamos fazer um parênteses aqui. Essa característica também é das memórias secundárias, por exemplo, que a gente não chama de RAM, mas aqui a gente está definindo os dois tipos básicos. Então, são armazenados programas e dados que o computador necessita durante a sua execução, que é o conceito que vocês já conhecem. Dois tipos gerais de chips são utilizados para construir a maior parte dessas memórias, né? Então aí tem os dois tipos de chip, que é o SRAM, ou seja, o Static RAM, e o DRAM, que é o Dynamic Random Access Memory. A DRAM é construída por minúsculos capacitores que deixam escapar a eletricidade. Requer uma carga a cada poucos milissegundos para manter os seus dados. Então, a cada poucos segundos, várias vezes durante um segundo, ele precisa de energia elétrica para que ele mantenha essa informação. Então, isso está associado também ao consumo de energia do computador. SDRAM, em contraste, mantém o seu conteúdo enquanto a alimentação estiver disponível, de uma forma uniforme. A SDRAM é muito mais rápida e muito mais cara. Então são características das duas. Usa-se a DRAM porque ela é muito mais densa, ou seja, pode ter um armazenamento maior, né, armazena mais bits por chip, e usando menos energia e gerando menos calor, ou seja, usando menos recurso, menos energia. Frequentemente ambas as tecnologias são combinadas. Então a DRAM para a memória principal, por ser mais rápida, por ter uma capacidade maior, e a SDRAM para a memória cache, que tem a velocidade maior, né? Tipos de memória, continuando então, falando um pouco mais sobre a ROM. Todo computador possui uma quantidade de memória ROM, armazena informações importantes, exemplo, programas necessários para a carga inicial do computador,
A ROM não é volátil e sempre retém seus dados, então ela pode ser desligada e os dados vão continuar existentes nessa memória. Também usado em sistemas embarcados ou em qualquer sistema que a programação não precise ser alterada. Então, você coloca lá uma memória, essa memória não vai ter alteração, esse programa não vai ter alteração, então não é necessário mexer nessa memória, né? Então, por isso que é bastante utilizada em sistemas embarcados. Existem aí 5 tipos dessa memória ROM, né? A ROM, a PROM, a EPROM e a EEPROM. E ainda a memória flash. Então surgiu essa memória ROM como uma memória que não poderia ser alterada e depois, ao longo da evolução da tecnologia, foram vendo outras necessidades, adicionando outras características a essa memória, por isso surgiram versões diferentes dela. Falando sobre o acesso à memória, como é que se dá o acesso à memória? Como, quando é necessário, o que acontece quando é necessário que seja acessado uma memória? Quais são as características que envolvem esse acesso, essa busca dessa informação na memória? Quando uma posição de memória X é acessada em um tempo qualquer, um tempo t, existe uma alta probabilidade de que a posição de memória x mais 1 também será acessada no futuro próximo. E aí existem 3 formas básicas de localidade de referência, tendo em vista que é possível que memórias próximas a ela, a uma já acessada ou com alguma característica próxima, de acordo com as classificações que a gente vai ver daqui a pouquinho, seja acessada no futuro. Por isso que geralmente essa busca à memória, ela não vai trazer apenas como resultado a célula, o objetivo específico que foi buscado. Então, existem essas 3 formas básicas de localidade de referência: localidade temporal, localidade espacial e a sequencial. Vamos ver uma por uma. Localidade temporal. Então, o que ela quer dizer? Itens recentemente acessados tendem a ser acessados novamente em um futuro próximo. Então, digamos que você está utilizando um programa qualquer, né? Você está utilizando algum programa para fazer uma determinada atividade. Em algum momento, esse programa precisa carregar algum comando dele, né? Então, ele vai até a memória, busca esse comando é carregado para um nível superior de memória, hierarquicamente superior, que depois a gente vai ver mais detalhes, e a partir disso ele tende a ser utilizado de novo no futuro, e por isso ele vai ser mantido nessa memória mesmo depois do seu uso. Localidade espacial, acessos tendem a ser agrupados no espaço de endereçamento, por exemplo, com arrays ou laços. Então, lá na programação, vocês estão estudando um pouco sobre estrutura de dados, dentro disso vocês veem os arrays, que são estruturas que você pode armazenar vários valores. Então, se você acessar um desses valores em determinado momento, enquanto você está utilizando o programa, é bastante possível que em algum futuro próximo você use também algum outro valor dessa estrutura de dados, desse array. Localidade sequencial. Instruções tendem a ser acessadas sequencialmente. Então vamos dizer que uma instrução está gravada numa posição X na memória, e esse X equivale a 10. No próximo momento, ou num futuro próximo, é provável que você, ou seja, o programa, acesse a posição 11, ou seja, X mais 1. Ok? Então agora o programa precisou de alguma coisa, ele encontrou isso lá na posição 11. Em determinado momento, no futuro, é muito provável que ele também acesse a posição 12, digamos. Como é que acontece esse acesso à memória, então? Esse acesso à memória, que tem o acesso em si tem aquelas características, né? Mas como é que ele acontece? Como é que isso funciona? Como é que a gente pode, entre aspas, enxergar esse acesso à memória? Primeiro, o chip da memória é um exército de clones formado por um brutal número de células idênticas.
organizada em forma de linhas e colunas, similar a uma planilha eletrônica. Então todos vocês conhecem o Excel ou algum programa de planilha eletrônica, como o LibreOffice Calc ou algum outro. Então a memória é como se fosse um exército de clones, ou seja, uma quantidade muito grande de linhas e colunas, e cada uma dessas células, né, pertencentes aí ao cruzamento de uma linha com uma coluna, ela vai ter uma informação que é guardada então nessa memória. Os chips, né, as memórias, apenas armazenam dados sem processamento, então todo o processamento é responsabilidade do próprio processador, e é necessário um controlador de memória, né, o chipset da placa-mãe ou o próprio CPU. Né? Atualmente o próprio chipset Ponte Norte é que faz esse controle da memória. O acesso à memória ele acontece a partir do controlador, então, como a gente estava falando, esse controlador ele gera um valor, o RAS, Raw Address Trope, que é um número de linha a ser acessada. Então, vai ativar toda aquela linha, né, imaginando a planilha, que vai ser acessada. Em seguida, gera o CAS, Column Address Strobe, correspondente à coluna. Então, permite a leitura e gravação no endereço selecionado. A partir do momento que gera o CAS, essa célula é identificada. Então, primeiro gera o valor da linha, no caso o valor RAS, que nesse exemplo é o 7, né? Então ele aciona toda aquela linha 7, e ele só vai executar a leitura quando ele souber o valor do CAS, que nesse caso é 8, a oitava coluna. Então, a partir desse momento, ele consegue ler a informação que está na célula 7, 8. A volta, então, que ele chama aqui, é essa informação que já foi encontrada, agora precisa ser levada para um nível de memória superior ou para o processador. Então ela é feita pelo barramento comum, pelo barramento de dados, como a gente viu lá em barramentos, que todos os endereços, todos os componentes conseguem acessar. O controlador de memória lembra-se do local onde os dados estão armazenados, pois acabou de acessá-los. Então, ele sabe onde essa informação foi encontrada, porque ela foi retirada de um lugar que ele acessou. Antigamente, né, nos computadores lá na década de 80, 90, os CPUs 386 e 486, eles faziam leitura de 1 bit por vez, ou seja, a cada ciclo ele conseguia ler 1 bit por vez. Então a tecnologia SIM, né, de 30 vias, tinha 8 chips de memória, conseguia fazer 8 leituras por ciclo em módulos de 4. Né? Então conseguia fazer 32 bits por leitura, por ciclo. Cada vez que fazia uma leitura, fazia a leitura de 8 chips, né, em 4 módulos, ou seja, 32 bits. Então o CPU ele não era capaz de enxergar essa divisão, né? Ele não enxergava essa divisão de forma que todos os endereços que precisavam ser armazenados tinham 32 bits. E aí vem aquela questão que a gente já comentou também no material anterior, era o tamanho da palavra que se chamava na época. Né? Então 32 bits era o valor da leitura que era feita por ciclo. O acesso à memória, né, se fosse feito ainda daquela forma, obviamente o computador como um todo e o próprio software e os dispositivos como os celulares e outros que a gente vê hoje em dia não existiriam. Né? Então o acesso à memória em si, ele teve que ser melhorado, né? Melhorar o seu desempenho. Para fazer isso, tem algumas formas. Algumas formas são possíveis para o aumento do desempenho, né? No caso, foram possíveis. Aumentar o número de bits por ciclo, ou seja, cada ciclo ele vai ler mais do que apenas 32 bits, né? Ou seja, vai ter um barramento mais largo, aumentando de 32 para 64 bits, por exemplo, com o Pentium 1.
Qual era o problema? O problema é que para isso precisava mais trilhas, isso gerava mais complexidade, né, do hardware e por consequência um custo maior. Qual é que é a outra forma de aumentar o desempenho, né, melhorar o desempenho do acesso à memória? A outra forma é fazer um acesso simultâneo em 2 ou 3 canais. Qual é o problema? Mais módulos, mais trilhas e pinos no processador para receber essas informações. Formas para melhorar o desempenho. Então, tem a terceira forma. Criar módulos de memória mais rápidos. Como assim mais rápidos? Tem duas formas. Aumentar o número de ciclos por segundo, quantidade de leitura e escritas num determinado tempo. Lembrando que antes a gente falou que era feito, no slide anterior, 8 leituras por ciclo, né? Então existia 4 módulos e aí ele conseguia fazer leitura de 32 bits, mas eram 8 leituras por ciclo. Essa terceira forma, ela diz que em vez de fazer 8 leituras por ciclo, a gente vai fazer mais, vai fazer, por exemplo, 16. Ok? E aí se a gente tiver 16 leituras por ciclo em 4 módulos, a gente vai ter 64 bits que são passíveis de serem lidos. E também é possível, nessa terceira forma, criar módulos de memória mais rápidos, diminuindo a latência. O que é a latência? A latência é o tempo até cada leitura escrita ser concluída, ou seja, o tempo que ela começa, o tempo que o RAS e o CAS são gerados e o tempo que essa resposta chega até o seu destino, né? Ou a memória hierarquicamente superior, ou a memória, ou o próprio processador, né? Então, qual é o resultado dessas melhorias no desempenho das memórias? Surgem diferentes tecnologias, investido em hardware, e a partir disso surgem diferentes tecnologias que vão fazer com que as memórias cheguem à velocidade, à capacidade que tem hoje. Falando agora já dos tipos de memória com relação à hierarquia, a gente comentou lá no conteúdo de processadores sobre os registradores, que são um pequeno trecho de memória internos ao processador, internos à CPU. Eles têm uma fabricação no mesmo material que o próprio processador. Eles têm uma capacidade de 32 bits ou de 64 por 64 bits, dependendo então da arquitetura desse processador. Depois do registrador, hierarquicamente abaixo, nós temos a memória cache, que ela é controlada principalmente pelo hardware. Existem algumas linhas de cache com 64 bytes e outras características dessas linhas. Programas precisam acessar a memória, então ele vai ter duas possibilidades lá no cache, né? O que acontece? Quando um programa precisa acessar a memória, ele vai buscar isso primeiro no registrador. Se ainda não tiver no registrador, ele vai fazer essa busca no cache. Se essa informação estiver no cache, ele vai dar um cache hint, né? Ou seja, um acerto, ou uma resposta positiva de que essa informação está no cache. E isso acontece de forma muito rápida, né? Em apenas 2 ciclos de processamento. Caso essa informação não esteja, ele retorna com cache miss, ou seja, essa informação não está aqui, e é necessário que seja buscada num nível de memória hierarquicamente inferior. O tamanho do cache também é limitado, né? Ele é maior do que, tem uma capacidade de armazenamento maior do que os registradores, contudo, a velocidade é menor, né? E isso tudo em virtude do custo. Você pode ter 2 a 3 níveis de cache, né? Você quando compra atualmente até os processadores, eles têm então esse cache já embutido no processador também, numa estrutura diferente
dos registradores, né? Mas eles têm aí esse cache com uma capacidade muito alta. No início, o cache era característica da placa-mãe, então tinha pequenos chips de memória mais velozes que a memória RAM embutidos na própria placa-mãe. Atualmente, né, essa memória cache ela está dentro do próprio processador, possui 2 ou 3 níveis, dependendo da arquitetura, feita com material semelhante, né, ao do processador, contudo não o mesmo dos registradores. Também temos aí o conceito de caching, né, o conceito utilizado em sistemas operacionais, também utilizado em web, que faz com que seja necessário o armazenamento de informações usadas por algum tempo, né? Então é possível que você acesse isso de novo, que o processador precise dessa informação novamente. Então essa informação vai sendo armazenada ali à medida que tiver espaço para usos futuros. E aí também existem problemas, né? Tendo em vista que esse tamanho é limitado em virtude do custo, você tem ali um espaço que não vai caber tudo que o programa vai precisar. Então existe ali o problema de quando incluir, quando excluir e quais itens, né, devem ser excluídos. Fazendo um parênteses aí para falar um pouquinho da memória cache, né? Como o 386 já havia se tornado muito mais veloz do que os chips de memória da época, o processador perdia muito tempo, muitos ciclos, simplesmente esperando dados serem recebidos da memória. Ou seja, o processador mandava o comando para a memória e essa informação não chegava. E esse tempo que essa informação não chegava, o processador simplesmente estava parado sem fazer nada. Esses ciclos desperdiçados foram chamados de ciclos de espera, ou wait states. Para minimizar esse problema, os fabricantes dos computadores optaram por dotar as placas-mães destinadas ao 386 com uma pequena, porém extremamente rápida memória estática, né? Essa memória cache, que armazenava os últimos dados e instruções acessados pelo processador. Ou seja, o processador pegava alguma coisa na memória para usar, essa informação também ficava nesses chips da memória cache. Quando o processador designava um dado que não estivesse em seus registradores, primeiro ele acessava essa memória cache, que até então estava na memória na placa-mãe, e somente se o dado procurado não estivesse armazenado lá, ele fazia o acesso à memória, obviamente mais lenta, né, como a gente está vendo, por questões hierárquicas, à memória RAM. Entretanto, com as instruções da arquitetura 86, né, utilizavam bastante instruções repetitivas, repetidas, a taxa de acerto, como a gente comentou antes, o cache hit, ou seja, a percentagem de acerto onde o processador efetivamente encontra os dados procurados no cache é extremamente alta, né? Uma estatística ali dizendo que é maior que 90%. Assim, mesmo uma pequena quantidade de memória, como no 386 era apenas 64 KB, já ajudava bastante a minimizar o problema da espera do processador pela informação que vinha lá da memória, fazendo com que os processadores estivessem ocupados fazendo com que o processador sempre estivesse ocupado processando e não esperando os dados serem trazidos da memória principal. A memória principal, então, que é o próximo nível, ela foi introduzida lá nos anos de 50 e 60 com núcleos de ferrite magnetizáveis, né? Eram capazes de, hoje são capazes de armazenar centenas aí de gigabytes. E depois a gente vai ver as características, né? Os tipos, aliás, as tecnologias das memórias principais na próxima videoaula. Nessa videoaula ainda a gente continua vendo aí um desenho, uma imagem, sobre a questão da hierarquia das memórias que a gente já vem falando algumas aulas. Entendendo então a hierarquia de memória, a gente tem no topo dela os registradores,
Abaixo o cache, né, em seus diferentes níveis, dependendo da arquitetura, da tecnologia do processador. A memória principal, a memória RAM. E depois os armazenamentos secundários, né, a ROM lá na BIOS, os discos removíveis, o armazenamento em rede pela internet, mas principalmente o disco rígido. E por fim, existem alguns tipos de memória em dispositivos de entrada, principalmente, né, de saída também, mas principalmente de entrada, onde vão ser carregadas informações para o sistema como um todo. Temos também esta imagem com os mesmos itens, né? Não todos, mas com os mesmos itens, a mesma ordem. No topo, então, os registradores, depois o cache, depois memória principal, depois disco rígido, depois os discos ópticos e depois a fita magnética, que é bastante utilizada, não mais tanto, para backup. Observem que quanto mais próximo ao topo, mais caro é o recurso, e quanto mais próximo à base da pirâmide, mais barato é o recurso. Observem também pela imagem na face à direita da pirâmide, que quanto mais ao topo, mais próxima ou então pertencente ao sistema é este nível de memória, né? Ao sistema principal, computador, memória e barramentos. E quanto mais distante, mais longe ele está. Disco rígido conectado ao sistema, os discos ópticos próximos, né? E a fita magnética desconectada, então fora, eventualmente utilizada para isso. À esquerda a gente tem o tempo de acesso, né? O tempo que o processador leva para acessar esse nível das memórias. Os registradores, então, 1 a 2 nanosegundos. Cache de primeiro nível, 3 a 10 nanosegundos. De segundo nível, 25 a 50 nanosegundos. Memória principal de 30 a 90. Disco rígido de 5 milissegundos a 20 milissegundos. Discos óticos 100 milissegundos a 5 segundos. E as fitas de 10 segundos a 3 minutos, dependendo do volume encontrado dentro desses itens. Ok? Então essa é a hierarquia de memórias que a gente percebe no uso do computador, que é importante para a construção de um sistema computadorizado. Mas por quê? Por que é necessário essa estrutura? Porque, como a gente disse antes lá no início, na introdução, a gente não pode ter uma memória de um tamanho grande com uma grande velocidade. Você já conseguiu entender o porquê de não poder ser assim? Acredito que a maioria de vocês já entendeu. Quem ainda não entendeu, sugiro que olhe mais um pouquinho esta imagem. Certo? Se ainda não conseguir, se ainda tiver dúvidas, por favor, me contatem ou contatem os colegas. Também façam as questões para esclarecer essas eventuais dúvidas, né? Revendo o material. Próxima videoaula, então, a gente começa a falar sobre as tecnologias de memória, onde vamos passar por vários tipos de tecnologias de memórias, desde algumas mais antigas, não utilizadas atualmente, até as mais utilizadas e modernas que estão disponíveis no mercado atualmente, ok? Essa próxima videoaula vai ficar disponível para vocês até a próxima aula, que será na próxima terça-feira, né? Nessa semana temos feriadão, então na próxima semana, até a próxima terça-feira, a próxima aula, que é sobre tecnologias de memória, estará disponível para vocês. Enquanto isso, vocês podem fazer as questões, tá? Se eu não me engano, até a questão 11 ou no máximo a 14, vocês podem fazer.
com base nessa videoaula. Lembrem que tem material complementar postado lá, ou seja, o material de onde foi tirado esse conteúdo para as aulas está em formato de texto lá, então eventualmente se alguém preferir fazer a leitura ao invés até de assistir a videoaula, tiver mais facilidade, fiquem à vontade para usar aqueles materiais, especialmente para resolver as questões. Tá certo? Então por hora é isso. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.